Boa noite, pessoal. Eu sou o William Azulay. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast. Estou aqui com os meus dois jacarés, Luciane Ribeiro What's up, people? e o Kevin Love Angolano. What is it, baby? Infelizmente, os meus outros jacarés não puderam estar cá, mas estão aqui com seu espírito. Ouvi Bem, dizer que eles estão a bodar hoje. Foram nadando do Kwanzaa. Ouvi dizer que a Globo estava muito rija, então até eles estão de ressaca. É melhor não entrarmos por aí, porque houve um dos membros que deu I Believe I Can Fly, então é complicado. Quis ser o Joel Embiid, mas pronto. É assim, o que nos traz aqui hoje? Bem, na semana passada nós estivemos por cá para abordar alguns temas como rumores de trocas e possivelmente mudanças que os Sixers, entre outras equipas, poderiam fazer. Hoje, nós entramos aqui com um tema, vamos chamar de repetitivos, mas este tema tem que ser porque temos tido algum feedback por parte de alguns ouvintes do assunto que foi tocado e é relativamente às mudanças que vão ocorrer 2020, 2021. É 2020, 2021, né? É 2020, 2021. Yeah. Certo. Foram propostas. Foram propostas. Bem, nós tivemos aqui uma sugestão do Bill Simmons e tivemos também a sugestão que foi oficialmente feita por Adam Silver à Associação de Jogadores da NBA. Bem, nós vamos fazer, quando vocês estiverem a ver, vamos ter o cuidado de fazer um pequeno esquema para que as pessoas possam efetivamente entender de uma vez por todas o que é que está por vir na NBA. E acho que é bom continuarmos a insistir nisso porque nós não queremos que os nossos ouvintes amanhã estejam numa posição onde não conhecem o formato da NBA e tenham muitas dúvidas. Por isso, como nós estamos cá e o nosso slogan é sempre tornar a vida das pessoas fácil, que gostam da NBA, então por que não insistir no assunto? Bem, fazendo novamente um apanhado da solução do Bill Simmons. O que ele sugeriu era fazermos dentro da época regular, em que foi proposto 78 jogos, não é, André? 78. Yeah. 78 jogos, torneios, um torneio que começava meios de novembro e até finais de dezembro, onde iriam as melhores equipas da NBA e que depois haveria a divisão das mesmas de acordo com o seu NBA record. Nós teríamos o torneio da Russell Cup, alusivo a Bill Russell, o jogador com mais títulos da NBA, onde teríamos 14 equipas, não é? São 14. 14. E destas 14 equipas seriam as equipas com o melhor recorde da NBA, onde estas iriam se defrontar. Iríamos ter quartos de final, semifinais e as finais. William, só para corrigir, enganei-me. Afinal não são 78 jogos, são São 72. 72. 72. Você também já daqui a bocado. Obrigado. Eram 72 jogos. Então, a final seria feita em Nova York devido ao Big Market e isto para a dimensão que o torneio teria, seria uma final, seria o local ideal para uma final. Bem, e qual seria o incentivo de ter esse torneio? De uma maneira geral, de uma maneira resumida, era quem ganhou o torneio iria acrescentar ao seu recorde da NBA no final da temporada
um certo número de vitórias. Imaginemos. Imagina que ganhar o campeonato dá-te 7 vitórias. Uma equipa que está na discussão do segundo, da segunda seed para a primeira seed, se na introdução dessas 7 vitórias tiver um recorde maior do que o da primeira, ela automaticamente passaria à frente dessa equipa que estaria em primeiro lugar. Ou podemos também imaginar que essa equipa estivesse na discussão de ir ou não ir para os playoffs e acabava por ir. Ou seja, tornaria sempre as coisas interessantes. Depois, porque na perspectiva do Bill Simmons e também na minha, e acho que também na dos meus colegas, não faz sentido pagar milhões aos jogadores, porque eles já ganham milhões, tanto com os contratos de publicidade, como também os contratos que eles têm com as suas devidas equipas. E também não faria sentido termos draft picks, porque draft picks seria completamente desinteressante para um jogador, para as estrelas. Depois nós teríamos em contrapartida um outro torneio que era a Chamberlain Cup, Will Chamberlain, que tem menos títulos que o Bill Russell, onde integrariam as equipas, como é que eu posso dizer, menos chamativas. Ora, não teria tanta audiência conforme a Sinto uma sacada. não teria tanta audiência como a Russell Cup, mas a estratégia para poder se ter encaixe seria a introdução desse campeonato com vendas para plataformas digitais como ESPN Plus. Também já foi dito que poderia tentar ver se a Disney Plus também entraria, ou seja, plataformas digitais, ou seja, que são a favor do streaming para aumentar as views do campeonato. E é sempre interessante. Mas pronto. E Mesmo basicamente pode trazer novas pessoas para ver os jogos que não são. Por exemplo, uma pessoa que tem uma subscrição Disney Plus e não vê os jogos normalmente, mas esse jogo está a passar e dizem: olha, pá, se calhar vou ver um bocado desse jogo. Exatamente. Assim do género. Exatamente. Ou seja, seriam esses mais ou menos os moldes, o molde que o Bill Simmons tinha sugerido. Mas nós sabemos que isto é apenas uma sugestão. É uma sugestão porque, da mesma forma como o Bill Simmons não concorda, eu também não concordo com o que foi proposto por Adam Silver durante esta semana aos jogadores. Bem, eu acho que estarmos a criar um torneio ao longo da época é necessário, como é que eu posso dizer? Incentivo. E não creio que o incentivo correto seja dinheiro, como já foi dito. Mas antes de mais, queria só fazer um pequeno reparo. Eu tinha dito primeiramente época 2020, 2021, mas não, é 2021, 2022. Mas eu trago aqui a proposta feita e eu quero ouvir de vocês agora o que é que vocês acham. A proposta feita por Adam Silva, e é oficial, foi a seguinte: 78 jogos na época regular, um torneio dentro da temporada, onde teríamos incentivos de 1 milhão por jogador e 1,5 milhão por treinador. Não é por treinador, é para os treinadores, para dividir entre Para eles. para os treinadores, desculpa, para os treinadores. A existência de um play-in. O que é o play-in? O play-in é uma espécie de mini campeonato onde o vencedor deste campeonato teria acesso aos playoffs. Ou seja, teríamos um play-in para o 7º e 8º lugar dos playoffs. Creio que seria o 7º contra o 9º
e o oitavo contra o 10º lugar. E quem ganhasse estas Não, eliminatórias... seria ao contrário, não? Seria o 7º contra o 10º e o Seria o 8º sétimo, contra o sim, 9º. sim, o 7º contra o 10º, desculpa, o 7º contra o 10º, o 8º contra o 9º. E assim os vencedores da mesma iriam ter acesso aos playoffs. E depois, a proposta final era que haveria, como é que no final ou seja, os 4 finalistas dos playoffs poderiam ser, como é que eu posso dizer, ser feito um outro sorteio, ou seja, seria feito um sorteio de acordo com o recorde deles da época regular e assim poderíamos ter, quando atingíssemos as finais, finais onde teríamos duas equipas da Conferência Oeste a defrontarem-se uma contra a outra, ou da Conferência Oeste. Bem, se eu concordo muito com isto, vamos ver. E depois, para poder dar um bocadinho de mais informação, este campeonato seria feito finais de novembro até meios de dezembro e seriam jogos que estariam subdivididos por divisão. 4 jogos em casa, 4 jogos fora, durante a fase de grupos. Depois seriam 6. Como é que eu vou dizer? Teriam duas. Epá, isto aqui está complicado. Isto aqui está. Os quartos de final. É sério, mas isto aqui está uma complicação. Os quartos de final seriam feitos na casa da equipa com melhor recorde e as semifinais e as finais seriam feitas em local neutro. Bem, eu gostaria de agora, né, após esta informação toda, mais uma vez eu ouvir o que é que vocês têm, porque agora já foi mais esmiuçado o assunto, já há mais clareza, já há mais terreno para palpar. Então acho que os vossos argumentos e as nossas opiniões podem ser um bocadinho mais fundamentadas e de certa forma mais clarificadas para os nossos ouvintes, de forma a que não haja mais dúvidas. Então, Eu acho que a única maneira de fazer esse torneio funcionar são os incentivos que tu dás aos jogadores, porque se os jogadores não quiserem saber desse torneio, as pessoas também não vão querer saber do torneio. Então, assim fica complicado, estás a ver? O primeiro passo, eu acho que é fazer com que os jogadores se importem com o torneio e deem o seu máximo. E, como já tínhamos falado antes, eu não acho que dinheiro seja a melhor maneira, porque, estes jogadores já fazem bastante dinheiro. E o que é mais 1 milhão numa pessoa que faz 30 milhões por ano? é isso, é exatamente isso. Acho que isso tudo o que tu disseste faz todo sentido. Lucani, não acrescentas E em nada? termos de 1 milhão, como eu já tinha dito antes, não aqui no podcast, mas com as nossas conversas no off, esse dinheiro de 1 milhão só vai ajudar mais os jogadores que não ganham muito dinheiro por ano. Então o incentivo não é bem para os jogadores mais importantes das equipas. Então isso também não é benéfico para os fãs no final do dia. Bem, é aquilo, no final do dia, eu acho que a sugestão do Bill Simmons continua a ser a melhor de todas. Apesar de eu achar que se calhar há coisas que têm de mudar, porque para já não iam aceitar os 72, porque as equipas, e tudo tem um método e as equipas iam perder jogos em casa e as equipas, por exemplo, o Staples Center é uma arena onde tem várias equipas Fazem a muito jogar dinheiro. e fazem muito dinheiro e tu retirares 10 jogos da época é retirares alguns jogos, vamos imaginar, uns 5 jogos em casa. Retirar 5 jogos em casa é estar a mexer no dinheiro que a Arena recebe.
E eu não estou a ver a Arena aceitar perder milhões e milhões. Por isso, pronto. Acho que esta é aquela parte da sugestão do Bill Simmons que é um bocadinho cor-de-rosa na mente de quem Epá, é mas adepto. tecnicamente, se tu tens o torneio, vais ter mais jogos no torneio também, estás a ver? Pois, Então, esta é aquela outra questão que as pessoas também fizeram, que as pessoas nos fizeram no off, que era a seguinte: os jogos do torneio vão estar incluídos nos 78 jogos, nesse caso. 62, não. Não nos 72. Eu estou a falar da proposta inicial, da proposta mesmo oficial. Não, tá? Tenho quase a certeza que não. Ou seja, então, nós na verdade vamos estar a fazer mais jogos do que já fazemos hoje. Basicamente. Não, mas acho que eles vão. Eu não estou a certeza. Não acho que isso vai ser confirmado. Mas não faz sentido aumentar o número de jogos. Se eles estão a fazer esse torneio é porque estão a tentar manter os jogadores mais saudáveis, de alguma maneira. Ou simplesmente estão a tentar encontrar uma forma de fazer mais dinheiro, porque sabemos que a NBA está toda virada para o Eles estiverem dinheiro. a fazer isso, os jogadores vão fazer lockout, vão fazer greve. Realmente. Agora, isso é aquela questão que acho que vamos ter que aguardar ainda mais um bocadinho, porque ainda não foram dadas informações oficiais e concretamente explícitas ao ponto de nós afirmarmos que esses jogos não vão aumentar o número vão estar ligados ao calendário da época regular ou não. Porque assumindo que são 78 jogos, se nós formos a contabilizar com jogos que ocorrem dentro da época, dentro do torneio, acabamos por ter mais jogos. Por isso eu não acredito muito. Eu acredito que nós vamos jogar até uma determinada altura e a partir do momento em que começa o campeonato, todo o jogo que ali é feito também é contabilizado na época regular. Acho que sim, porque senão não faria sentido nós estarmos a introduzir o campeonato, porque estarmos a tirar 82, estamos a reduzir 82 jogos para 78 e depois estarmos a fazer jogos que não são contabilizados para a época regular, mas nós sabemos que na verdade esses 78 jogos é tudo uma ilusão porque estamos a fazer muito mais, até mais do que os 82. Por isso eu acredito que o jogo, eu acredito que os jogos realizados dentro do campeonato sejam contabilizados nos 78 jogos da época regular. E sim. Eu acho que não. Depois não faz sentido como é que vais contar tipo as vitórias e derrotas contra equipas da tua conferência adversária. Vais estar a jogar contra equipas mais difíceis, cenas assim do género. Então é aquilo. Isso é verdade. Então, se assim for, então a questão de saúde de jogadores é tudo bullshit. Desculpa o termo, mas é bullshit. É tudo uma fachada. É isso que eu Porque, estou a dizer. Eles, isso, se for o que o André está a sugerir, isso vai contra a current trend que tem estado a existir na NBA, que é sempre tentar manter os jogadores mais saudáveis. E isso vai criar problemas. Os jogadores vão chegar a uma altura que vão parar de jogar, vão criar greve, como fizeram no ano em que o Miami perdeu contra os Dallas. exatamente. E sem dizer que um outro ponto que eu acho que vai ser reprovado pelas equipas, eu não estou a ver uma equipa que está no sétimo, oitavo lugar e lutou para lá chegar, aceitar fazer um campeonato com uma seed abaixo, aonde eu acredito que este play-in seja simplesmente uma fase de knockout, ou seja, quem ganha é que passa. Eu não estou a ver os GMs dessas equipas aceitarem tal coisa, porque imagina lá, foi um exemplo que nós demos em alguns episódios atrás. Nós temos os Lakers do ano passado e temos os Spurs.
Imagina, os Spurs lutaram para chegar até aquele lugar e foi bem merecido pelo desempenho da época regular. Há este play-in, jogam contra os Lakers e estão num dia mau e perdem o jogo. Será que é justo os Lakers irem e os Spurs ficarem de acordo com uma visão geral em termos de desempenho da época regular? Acho que em termos de princípios, né? Princípios de justiça, né? Se assim podemos falar, não faz muito sentido, não é muito justo, tá? Não é muito justo, não é uma situação muito justa. É bom para a equipa que estava numa situação em que não ia para os playoffs e diria, não vou mais para os playoffs, vou jogar mais para quê? Mas é mau para a equipa que lutou para lá chegar, mas porque pode ter tido um dia mau, ter ficado fora dos playoffs. Mas eu sim, isso a parte aí é mau. E eu acho que não devia ser só um jogo, porque um jogo depende muito de sorte, não define bem quem é a melhor equipe. Para mim Exatamente. devia ser, se fosse esse tipo de campeonato, deviam ser pelo menos 3 jogos. E 2 jogos na casa de quem tem o melhor seed. Exato. Para Exato. não ter muitos jogos, para não fazer 7 jogos, façam só 3. Três estava bom. Eu vi uma pessoa sugerir que devia ser, por exemplo, imagina, a equipa que tem um seed mais baixo teria que ganhar 2 jogos seguidos. E a equipa que tem um seed mais alto só teria que ganhar um jogo em casa. Depois já não me lembro se o segundo jogo era em casa ou fora, ou de qual equipa que era. Mas fazia-se 2 jogos. Se a equipa que está tipo, em oitavo ou em sétimo ganha o primeiro jogo, eles vão diretamente. Mas se a outra equipa que está abaixo deles ganha os 2 jogos seguidos, eles é que vão. Também uma boa, também, em termos de critério de justiça faz sentido. Yeah. Também faz sentido. Sim, eu também acho que sim, porque dás uma boa vantagem à equipa que está mais acima, porque podes ganhar o primeiro ou o segundo jogo. Exato. Vamos dizer que o primeiro jogo corre muito mal. E, então só tens de ganhar um jogo a seguir. Se és mesmo melhor que a outra equipa, em princípio vais ganhar. Mas eu não sei se vocês estão a dar conta. As sugestões que estão a ser feitas por fãs, repórteres, seja o que for, estão a ser todas melhores do que aquela que o próprio Commissioner, o Adam Silver, está a fazer. Eu acho que o Adam Silver está muito apressado e está a pensar muito mal nas propostas. Eu acho que deveria. Esta é aquela coisa que eu digo que é bom aqueles que estão lá em cima ouvirem aqueles que não estão lá em cima. Ler, estar por dentro e recorrer às redes sociais, ouvir o que é falado na televisão, para se calhar elaborar um bocadinho melhor a proposta. Porque nós com essas propostas, nós estamos a mudar aquilo que eu sempre falo, nós estamos a mudar a estrutura de uma competição. A mudança pode ser tanto positiva como pode ser negativa. E pelas propostas que eu tenho lido, a proposta que eu tenho lido, oficial, feita por Adam Silver, e pelo que tem sido esmiuçado, eu não estou muito contente com o que a NBA pode vir a ser. Eu vejo uma NBA muito virada para os milhões e pouco virada para os jogadores, pouco virada para o talento, para o espetáculo, para o show. E acho que isso, para mim, que já vejo o basquete há algum tempo e acompanho o NBA há muito tempo, não me parece correto. Para mim, acho que agora que veio algo na cabeça e eu acho que eu concordo com o que disseste, William, que está a tentar mudar isso muito rápido. Acho que a primeira mudança devia ser só apenas jogos entre as 10 conferências. Como Exato. muitas vezes as pessoas estavam a criticar que o lado este era muito mais fácil que o oeste, então podiam fazer o primeiro do oeste contra o oitavo do oeste. Acho que fazer uma mudança só essa assim mínima pode Sim, mudar muito bem os playoffs, pode transformar isso muito mais interessante e não há necessidade de fazer todos esses torneios agora. Façam mudanças, poucas mudanças com o tempo, em vez de mudar tudo de uma vez. eu acho que é isso, dá para jogar com aquilo que nós já temos do que estar a inventar. Eu acho muito mais seguro. Por acaso eu concordo contigo. Por acaso eu concordo contigo. Bem,
E era isto que nós tínhamos para falar acerca disso. Demoramos um bocadinho de tempo, mas acho que temos mesmo que insistir nisso e agradecemos a todos aqueles que em off têm dito que não têm percebido, pedem um esquema e tudo muito mais, porque nós vamos estar sempre aqui para vocês para poder esclarecer esse assunto e nós queremos que vocês estejam num ponto onde se chega alguém a falar sobre isso e vocês tenham tudo na ponta da língua. Agora, passando para um outro tema que é bastante interessante também, eh, o ano passado, né, nós ficamos a saber que a NBA iria trabalhar juntamente com a NBA Africa para desenvolvimento de programas para a integração de jogadores na NBA. Tivemos jogadores que saíram desse programa, o Siakam e o Embiid, e também o desenvolvimento de uma competição onde iriam participar as melhores equipas de certos países africanos. E foi anunciado há dias que teríamos equipas de de África a competirem para uma competição que se chamaria BAL, ou seja, Basketball Africa League, ou seja, Liga de Basquetebol Africano, onde nós vamos ter as seguintes cidades a fazer a albergar esta competição. E estas cidades são Cairo, Dakar, Lagos, fica na Nigéria, Luanda, a nossa querida Luanda, Angola, Rabat, Marrocos, e Tunis, que é Tunísia, aonde vamos ter 12 equipas e dessas 12 equipas vamos ter as melhores equipas de África. Vamos ter as melhores equipas de África e a final como é que eu posso dizer? A final desta competição será em Ruanda, Kigali. Acho que é uma cidade que hoje em dia está bastante conhecida, uma pequena parte, é uma cidade que está bastante conhecida, tem apostado fortemente no turismo e tudo muito mais. E Kigali seria a cidade a albergar o Final Four, ou seja, os 4 finalistas, e faria também o host da final. Bem, a pergunta que me podiam fazer é: como é que sabemos que equipas vão integrar? Ora, isto é uma pergunta muito normal e gostaria de vos dizer que haverão, quer dizer, já houve, já existiram, quer dizer, a fase de qualificações e começaram em outubro de 2019. E vocês perguntam quando é que esta liga terá início? Está previsto ter início em março de 2020 e quem passar peço desculpa, quem passar para para a próxima fase tem acesso e completa as 12 equipas da Liga Africana de Basquete. E eu gostaria de saber o que vocês acham desse projeto. Definitivamente vai ser melhor do que já está presente nesse momento em África. Então, acho uma mais-valia. E consoante as equipas vão ser escolhidas, acho que vai ser com base no campeonato que fazem
com todos os melhores times da África que são com base no recorde da liga. Então acho que as equipas vão ser escolhidas por isso. Ok. Em termos de do programa para a África, aí a NBA também acho que é uma boa ideia, porque nós temos lá talento que não é conhecido, mas que se fosse conhecido, podíamos ajudar também as seleções africanas e também vai ajudar de um modo geral nos campeonatos internacionais. Então, André, o que é que achas? Eu concordo com o Lucani. É o que ele disse. Há muito talento em África que, por falta de infraestruturas e falta de todo um sistema, eu acho que não é muito aproveitado. E acho que se este projeto for bem implementado, acho que tem um futuro muito bom. E, sinceramente, tenho curiosidade para ver como é que vai ser. Ok. É bom saber que é bom dizer que isto, né, volto a dizer, terão 12 equipas dentro e o processo de seleção é dentro dos 32 países que estão africanos que estão a participar. Pelo que eu pude perceber, seis equipas terão acesso direto, que são normalmente os campeões nacionais, e os outros seis irão, como é que eu posso dizer, integrar a fase de grupos. Integrar a fase de grupos para para se poderem qualificar. Bem, depois aqui diz que epá, isto aqui vai ser uma época regular, né? Onde são 12 equipas e há divisão de 2 conferências, tal como no basquete. Mas só que eu não sei se a conferência vai ser a Conferência Este ou a Conferência Oeste. E que cada equipa em cada conferência existem 5 jogos. Cada equipa faz 5 jogos. E depois as top 3, né, de cada conferência avançam para os Super 6. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Sim. As top 3 avançam para o Super 6. Desses Super 6 é aonde se vai determinar que equipas integrarão o Final Four. O Final Four é simplesmente uma ronda de eliminatórias, ou seja, aquele que ganhar eliminou e passou. E é assim, a final também é a mesma coisa. Bem, eu acho que isso é bom, fazendo um pequeno rescaldo do que foi dito, porque em África nós temos muito talento e por vezes o talento não consegue ser reconhecido por, se calhar, falta de condições para desenvolver aquele talento. E com este programa, com a visibilidade que agora os talentos africanos possam vir a ter, acho que nós vamos conseguir ver mais jogadores angolanos a integrarem na NBA, possivelmente, como de outros países. E acho isso um programa extremamente positivo da NBA, onde, como falamos na vez passada e fazendo uma interligação, vai de acordo com a globalização e nós estamos a favor disso. Acho que o espetáculo só melhora com esse tipo de ações e esperamos agora ver como é que as coisas realmente vão começar e quem sabe no futuro teremos presente no canal alguém a explicar-nos melhor sobre isso, alguém que está por dentro disso. Mas pronto, isto são outras coisas que ficam para outra altura. Acompanhe. Temos surpresas. Bem, nós agora entramos para o nosso lindo e querido espaço. Tu sabes qual é, André? Tu sabes qual é, Luque? O barulho que nós estamos a ouvir agora é o barulho. Não é o alarme que o Sandro está toda hora a falar, mas é o alarme das
das trades e entramos agora para o nosso espaço de Trade Talks. Ou seja, entramos agora para o espaço onde nós vamos conversar um bocadinho com vocês, debater com um bocadinho entre nós sobre os possíveis rumores, as possíveis movimentações que vão ou podem vir a ocorrer na NBA. Há meses atrás foi reportado que haveria um grande interesse por parte dos Miami Heat para buscar Chris Paul. Esta semana foi completamente confirmado que este interesse foi morto por agora, que agora o foco todo está centrado para Jrue Holiday. O que é que vocês têm a dizer sobre isso, meus caríssimos amigos? O melhor jogador que também se adapta melhor ao sistema, que é o Miami. Melhor jogador, não. Se ele é o melhor jogador que o Chris Paul no momento. Não, discordo. Eu acho. Especialmente quando estás a olhar para, em termos de playoff, acho que Eu estou a falar o Chris do Paul... momento. Mas no momento tu queres essa trade para quê? Queres para os playoffs. Sim. Então, eu estou a dizer, o Chris Paul no momento é o melhor jogador nos playoffs do que o Jrue Holiday. Zero rings. Zero rings. Quantos rings é que o Jrue Holiday tem? Hã? Os dois têm 0 rings aqui, não conta. Então, mas o Jrue Holiday é o melhor defesa nessa altura. O Chris Paul, obviamente, se calhar ainda é um melhor base que ele. Mas eles têm o Dragic também. Não sei se eles vão enviar o Dragic também ou não nessa trade, caso seja concluído. Faria sentido. Teriam de largar menos peças do que para o Chris Paul por causa do contrato. Sim. Não, mas acho que faz sentido. É tipo, é um base que, como o Lucani disse, acho que é bom para o sistema. Não é um base que precisa muito da bola. É bom defesa, sabe lançar triplos. Epá, o Miami, eu acho que ele já tem um bom sistema agora como está. E acho que adicionar-se uma peça dessas, acho que melhora a equipa bastante. E eu, como tu disseste, tem um contrato mais pequeno que o Chris Paul, por isso é mais fácil de arranjar, não tem que dar tanto. Por isso acho que é uma boa opção para o Heat. Se eles puderem, acho que devem fazer essa trade. Não só, acho que o Holiday nesse momento nos Pelicans, ele não está numa boa situação para ele. Parece que o time está a tentar remodelar e ele provavelmente quer ganhar agora. Pelo menos acho que é isso que ele quer. Então, indo para o Miami também é uma mais-valia para os dois times. Antes que ele se transforme num cancro no locker room, embora eu não acho que ele vai fazer isso. É sempre bom para o time. Também há pequenos rumores, né? Pequenos rumores que apontam que o J.J. Redick quer sair. Há pequenos rumores também que apontam que isto não são rumores, isso é mais do que confirmado que o Kevin Love quer sair. Há também rumores que Trae Young pode vir a querer sair, não agora, mas se calhar no final da época, se as coisas continuarem assim. Mas pronto, esse rumor não peguemos muito nisso. Eu quero que vocês peguem mais nos últimos dois que eu mencionei. O que era do Love, do J.J. Redick. Yeah. Acho que devemos mencionar que depois da sexta-feira, ou foi sexta-sábado, acho que o trade value do Kevin Love baixou bastante. Quase acabaram a carreira dele. Quase mataram um homem com família em frente aos nossos olhos. Sinceramente, o que o Ja Morant fez não se faz. Não tem veterano da liga, já está há tantos anos, estão a fazer essas coisas ao homem. Não há respeito, não há respeito pelos veteranos. Não, mas vocês, eu acho que Portland, né? É o que todo mundo pensa. Acho que é hometown, pelo que eu li, é hometown dele. Mas será que os Portland teriam peças para poder? Eu acho que at this point, se existir alguma maneira dos Portland se verem livres do contrato do Whiteside, eu acho que eles vão só fazer. Porque
O Whiteside, acho que pelo que eu tenho visto, tem sido bastante desapontante, como ele costuma ser. E, yeah. Eu acho que deviam, se eles pudessem, do it. Ok. Sabe? O que é que tu achas, Luquinha? Epá, eu acho que o Portland é uma boa opção, embora não continue a não ir atrás do verdadeiro problema deles, mas seria acho que eu prefiro ter o Kevin Love do que ter o Whiteside lá, porque o Whiteside só defende bem debaixo do cesto, e isso quando ele quer defender, de que às vezes nem isso consegue, às vezes nem isso ele faz. Acho Não, mesmo. Outro time que eu acho que seria uma boa opção para o Kevin Love, principalmente que ele defende muito bem, mas eu não sei como é que isso vai funcionar muito bem, seria ele indo para o Jazz. Eu acho que ele no Jazz com o Gobert seria uma boa opção para ele também. Mas eu não sei quem que os Jazz iam dar para aquele Kevin Love. Michael Conley. A equipa joga melhor sem ele. Então, pronto. Não acho que o Michael Conley seria lá. Mas pronto, depois eu acho que os Cavs não aceitariam porque seria mais um base, eles não precisam de bases. Não é a posição que eles agora estariam à procura. Não seria também uma battery pelos casos que o Michael Conley é mais velho, ele está a tentar remodelar o time deles com jovens, então acho que não seria a melhor opção. Vou dizer Michael que Conley provavelmente se for para os Cavaleiros vai pedir to ser buyout ou to be traded again. pá, se tivessem olheiros ali no tempo do Vila, se Já houvesse existisse a NBA de África nesses tempos. nesses tempos, vamos a ver os irmãos Ribeiros ali com a famosa promessa do Dagosto, Elvio Gomes. Eu nem jogando da gosto sequer. Mas sim, Podemos realçar aqui também que o William, nos seus tempos, também dava os seus toques. Se quiserem ver um vídeo nosso a jogar na vida real, basta comentarem. No verão vamos fazer acontecer. Mas tem que insistir com o William, porque o William diz sempre que vai aparecer hoje em dia, mas nunca aparece. não, Nós acho temos saudades de jogar. Temos saudades de jogar com o William. Queria que aqui fazer um apelo aos nossos ouvintes para insistirem mesmo com o William para aparecer nos jogos. Se faz favor. hashtag William vai. Yeah. William que desistiu primeiro com o Kobe. Mas sim, passando para a próxima. Isto não é bem um trade, um trade rumor, mas é assim um possível zoom que pode vir a acontecer. Eu não sei se vai acontecer esta época, mas pode vir a acontecer, talvez mais tarde, que é relativamente aos Sixers, que é relativamente ao Ben Simmons. É um jogador que está-me a desapontar muito. Acho que não sou o único a ter essa crítica. É um jogador que tem um contrato de 5 anos, 170 milhões de dólares, mas é tão inútil no quarto como Lonzo Ball. E os Sixers não evoluem. Eu acho que os Sixers já chegaram ao seu potencial máximo. Acho que não vamos ver muito melhor do que nós temos visto agora. Os Sixers não pretendem melhorar bastante, não pretendem melhorar muito mais do que aquilo que nós já temos visto. Acho que mudanças têm que ser feitas. Se não conseguirem este ano atingir pelo menos a final, acho que tem que sentar e ver, ok, nós precisamos fazer mudanças, o que é que está bem, o que é que está mal. Acho que nesse exato momento as peças que não são intransferíveis para mim, se calhar o Al Horford, Embiid e o Tobias Harris. O resto, para mim é resto. Não acho que os Sixers vão a algum lado. Eu acho que até o Tobias Harris podia ser tradable, sinceramente, porque esse contrato dele, eu consigo ver muito bem daqui a uns anos esse contrato a ser um dos piores contratos da NBA. Epá,
atualmente, sim, pronto, tendo uma perspectiva de longa duração, até posso concordar contigo, mas atualmente eu te digo, tu tiras o Tobias Harris desses Sixers, quem é que vai te pontuar? Quem é que vai ser o teu segundo scorer? Porque há jogos que o Ben Simmons só faz 12 pontos. Ou, perdão, há jogos que o Embiid não é tão explosivo conforme deveria ser. Então, acho que é necessário um jogador como o Tobias Harris na equipa. Uma vez que também já perderam o Jimmy Butler. Então, Eu acho que o argumento do André também pode fazer pelo Embiid. Acho que o Embiid, daqui a uns 5 ou 6 anos, já não vai ser o mesmo jogador que é agora. por causa das lesões, sim, também. Mas então tu achas que seria para a organização um melhor move retirarem o Embiid? Depende da prioridade deles. Se eles querem ganhar agora, a melhor trade seria a do Simmons. Mas se eles querem ter uma sempre chance de se calhar ganhar, a melhor trade seria a do Embiid. Eles têm que escolher entre um dos dois. Mas também é aquela, depois, devido ao contrato que o Simmons tem e aquilo que ele faz, eu não vejo muitas equipas a terem interesse em ter aquilo. Por exemplo, eu não vou dar mundos e fundos por um gajo que não lança. Ok, talvez se eu for um GM de uma equipa que esteja a querer competir agora, não vou fazer isso. Mas se eu tiver, por exemplo, equipas que eu sei que não vão competir agora, talvez sim, porque eu não acredito que o Ben Simmons vai ficar, vai continuar a ser o jogador que é hoje até o final da sua carreira. Não acredito, mas é um move arriscado. Porque imaginemos que o Ben Simmons é daquele tipo de jogador mesmo que máximo dos máximos vai te fazer 13 pontos por jogo, não, 15 pontos por jogo, vamos ser simpáticos, 15 pontos por jogo, 9.5 assistências por jogo e 7 ressaltos por jogo. Para o contrato que ele recebe, será que é aquilo que vai resolver o teu problema na equipa? Não acho que ele vai conseguir aumentar mais que isso. Porque ele joga sempre melhor quando o Embiid está lesionado ou não joga. Ele está sempre quase próximo dos 20 ou mesmo acima dos 20. Então, o que tu sugeres é uma equipa que não tenha um posto tradicional. Yeah. Tipo, Foi tenha um uma posto. equipa tipo que o posto Brook Lopez, um Space 5, um Space Center. Eu acho que ele assim, e uma equipa que gosta de jogar assim, com um tempo muito mais rápido, como se fosse no fast break. Acho que o Ben Simmons nesse tipo de situação seria um bom jogador. Pode até se calhar ser MVP. Mas, nessa situação em que ele está agora, ele não está a utilizar bem o talento dele. Principalmente porque ele não lança. Ou não Será tem. que Não, não estão a utilizar bem o talento dele ou ele não está a desenvolver bem o as talento duas dele? coisas. Mas eles não estão a optimizar o talento, o que ele já pode fazer agora, se estiver numa melhor situação. Eu vos pergunto, um jogo que está próximo, e isto é uma situação hipotética, e nós acho que vamos começar a criar situações hipotéticas nos nossos episódios de podcast, porque é bom situações hipotéticas para podermos fazer uma análise mais subjetiva da coisa e ao mesmo tempo que é o seguinte, o que é que vocês acham? Vocês estão numa situação onde vocês precisam de recuperar a liderança. Vocês estão num jogo consideravelmente próximo. Uhum. Estão no quarto e necessitam daquela vitória. Compensa tu teres um Ben Simmons em campo? Se Qual tivesse o outra sistema opção? certo, sim. Não, Peço desculpa? depende da qual outra opção. Quais são as duas opções? Não, Quais são as se opções que eu tenho? compensa ter ou não. Dentro do Ah, ok. plantel, Então, dentro do roster dos Sixers, ok. porque é isso que eu quero saber. O que é que tu achas? Se compensa numa situação onde eles necessitam de recuperar a liderança, o jogo está próximo, está a chegar ao seu fim, será que adianta teres um Ben Simmons para fechar o jogo? Epá, em
termos defensivos, sim. Temos ofensivos, claramente que não. Agora eu te pergunto, não, e vou tentar não ser, apesar de saber que vão entender mal o que eu estou a dizer, eu sou capaz de dizer, eu já sei que isso não vai cair bem. Eu sou capaz de dizer. Já estou a ver o que é que vem aí. Meu Deus. Que eu iria preferir fechar o jogo com uma Matisse Thybulle do que com Ben Simmons. Porque do que eu Pensei que ias falar Kyle Kuzma. Não ia dizer isso. Embora o Kyle Kuzma já tenha fechado mais jogos que o Ben Simmons, mas pronto. Não é muito difícil, mas pronto. Eu iria preferir fechar o jogo com Matisse Thybulle do que com Ben Simmons, porque já foi provado que o Matisse Thybulle, em termos defensivos, é muito bom. E em termos ofensivos, não é assim tão limitado como eu pensava. E algumas pessoas pensavam, ele é um lançador normal, não posso... normal, tipo, não é alguém que eu diga, não, no último minuto vou-te dar a bola, mas consigo confiar mais nele do que num Ben Simmons. E o defesa sente-se mais incomodado do que com o Ben Simmons, porque o ano passado, eu não sei se vocês se recordam, houve um jogo, eu estou-me a tentar recordar contra quem, mas de momento não me ocorre na cabeça. Nós tivemos um jogo em que os Sixers precisavam de simplesmente precisavam de fazer o triplo e o defesa pura e simplesmente deixou de defender o Ben Simmons porque sabia que o Ben Simmons não ia defender, fez um double team no Butler, os outros prenderam os outros lançadores e o Ben Simmons foi forçado a fazer um lançamento horrível. Ou seja, não compensa tu teres um jogador que vai limitar a tua estratégia ofensiva. Basicamente estás a dizer que farias o que os Raptors fizeram com o DeRozan contra os Cavaliers no último ano do LeBron nos casos. Exato. Epá, eu acho, é o que o Kenny disse. Sim, o que tu estás a dizer tens razão em termos ofensivos, que ele é muito limitado e que pode limitar o sucesso da equipa, o possível sucesso da equipa. Mas em termos defensivos, acho que também temos que ver que ele tem sido um dos melhores defesas da liga. E especialmente acho que ele é o líder, é o que tem mais steals per game atualmente. Se não estou em erro. É ele ou Chris Dunn ou qualquer coisa. Mas... Buzei. Yeah, we're coming back. One game off of the playoffs. Já está a vir bem. Mas, ele... Especialmente, houve um jogo que eu vi que era um jogo que estava bastante próximo e ele conseguiu, tipo, 2 ou 3 steals nos últimos minutos que fizeram com que os Sixers ganhassem. Então, tipo, por um lado eu entendo o que estás a dizer, mas eu, sinceramente, eu quero ver o Simmons com uma equipa construída à volta dele, tipo o Giannis ou mesmo o LeBron, ok? Está a ver só shooters à volta dele. Porque essa equipa tem nomes, mas quem é que lança aí? Quem é que é mesmo um bom lançador nessa equipa? Não tens ninguém. Mesmo Josh Richardson, que, ele lança, mas não é tipo um Kyle Korver, ok? Não. Não são specialists, são os scorers que fazem pontão de várias maneiras. Mas isso podem lançar triplos, está a ver? Uhum. Mas não... Mas aí depois entra um outro assunto, porque eu acho que o Sixers é um assunto que, vários assuntos ramificam-se. Ou seja, acho que quando nós estamos a falar depois do Ben Simmons, nós depois vamos falar do treinador. Por que o treinador continua a insistir, uma vez que a equipa não está assim tão bem montada, em, por vezes, fechar jogos com Ben Simmons? Por exemplo, houve o jogo Sixers contra os Mavs. Eu me pergunto, o que é que o Ben Simmons fez naquele quarto? Não fez nada. O que é que os Dallas basicamente fizeram pressão nos outros e deixaram o Ben Simmons ali porque sabiam que ele não ia lançar.
E Ele tem que ser aproveitaram-se mais disso. vivo. Tem Então, que. em Como as pessoas que não lançam bem, tem que ter bom off the ball game. Tem que saber se movimentar quando não estão com a bola. ele caiu muito no comodismo. Mas o problema também é que ele não pode se movimentar muito, porque os sítios onde ele gosta de ir, o Embiid está sempre lá também. Eu não vejo. Porque por isso é que eu lembro-me quando ele entrou para ligas e quando tinha ele e o Embiid, todo mundo dizia: Ah, não, parece a dupla Kareem e o Magic. Hoje nós vemos que está longe de ser isso, porque os dois não conseguem. Como é que eu posso dizer? Não coexistem, não têm uma química que se esperava. A química não é das melhores. Tanto que eu fiquei a saber, isto foi no início da época, e uns podem dizer que não tem nada a ver, mas epá, hoje em dia, conforme a NBA isso influencia muito. Eles nem se dão assim tão bem fora do campo, não tem uma ligação tão próxima. E querendo ou não, hoje em dia, epá, a relação que tu tens fora do campo com alguém influencia a tua relação dentro do jogo. É Posso verdade, fazer basta um olharmos argumento. para o Kobe e o Shaq. Não, estou a falar hoje em dia. 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 Antigamente, sim, isso se calhar não faria muito sentido. Mas hoje em dia, se tu fores a ver, aquelas duplas que dão-se bem fora de campo, estando na mesma equipa, as coisas até nem correm assim tão mal. Ah, acho que isso todos nós podemos concordar nesse exato momento. Mas pronto. Darem-se bem fora do campo, claro que ajuda dentro do campo, mas eu acho que desde que não haja assim nenhum conflito fora do campo, acho que também não vai afetar muito dentro do campo. Não, Vai... eu não estou a dizer que existe um conflito entre eles. O que eu estou a dizer é que a ligação entre os dois podia ser muito melhor. E não é. Eu Sim, acompanho mas muitos jogos dos Sixers. eles têm personalidade diferente. O Embiid é mais como se fosse o Shaq. Ele é mais. Gosta mais da atenção. Simmons, eu vejo como uma pessoa mais. Simmons é diva também. Mas pronto. É diva, mas não é o Embiid é mais show off que o Simmons. Ah, Simmons está a pensar que é o playboy da NBA. O Depois, player. depois fica a fazer sons sobre ele que não sabe lançar free throws. Mas pronto, continuando. Eu acho que quem tem a responsabilidade nesse momento de contornar essa situação é o treinador. E eu não acho que o Brett Brown tem feito o melhor trabalho nesse tipo de situação. Ele tem que rever as rotações, tem que encontrar formas de aproveitar melhor o Simmons, aproveitar melhor a equipa que tem, porque ele dizer, não, eu já falei ao Ben Simmons que todos os jogos eu quero pelo menos 3 triplos. Nós todos sabemos que um jogador, quando não está habituado a fazer algo, e é teimoso, conforme o Ben Simmons é, tu em momento de pressão, tu vais fazer aquilo que tu estás mais habituado a fazer. Uhum. Por mais treino que tu faças, no momento de pressão, tu vais fazer aquilo que o teu corpo está mais habituado. É quase como se fosse muscle memory. Então, Sim, eu não vejo essa sugestão do Brett Brown ser tão boa conforme ele acha que seja. eu acho que o treinador, não só nesse aspecto, mas em outros também, se fores a ver o primeiro ano do Ben Simmons e o Embiid contra os Celtics, o ano em que eles perderam contra os Celtics, sem o Kyrie, eu vi todos aqueles jogos. E os Sixers deviam ter vencido aquela série. Mas perderam, a maior parte dos jogos que eles perderam nos últimos segundos porque o Beban foi outcoached pelo, Pois, pelo coisa. Não foi Brad talento Stevens. dos Celtics que venceu aquele jogo, Foi aquela série. a inexperiência do treinador. Inexperiência Ok. do treinador. Concordo plenamente contigo. Então, eu acho que o assunto dos Sixers, para todos aqueles que nos ouvem e são fãs dos Sixers, ou
ou tem um pequeno gosto estilo Luqueni pelos Sixers. Não tenho muitas expectativas porque é uma equipa que eu acho que nos playoffs vai ter muitos problemas. Hoje, depois do que eu vi hoje da defesa dos Raptors contra a melhor equipa, pelo menos até alguns tempos atrás, a melhor equipa ofensiva da liga, que eram os Mavericks. Não sei se ainda são, mas até há um tempo até umas semanas atrás eram. Acho que essa equipa vai ter muitas dificuldades. Os Sixers, para mim, se calham com os Raptors nos playoffs novamente vão ter muita dificuldade. Muita dificuldade Embiid, mesmo. mas é que tem que ficar healthy, pá. Isso aí tá me Não, irrita muito. não vejo mesmo os Sixers a irem muito longe. Mas pronto, passando para um outro jogador e isso é também um possível trade rumor. Eu já ouço, leio alguns zunzuns relativamente ao Lonzo Ball, que New Orleans está a pensar em mover o homem. E eu pergunto, estão a pensar bem, estão a pensar mal? Para quem acompanha o jogo dos Pelicans, tem-se verificado que aquilo que acontecia com Luke Walton está a acontecer com Alvin Gentry, que ele agora, para já o Londres já perdeu o estatuto de starter. Agora eles começam com Kenrick Williams, acho que é assim. E quando os jogos têm de ser fechados, ele não fecha com o Lonzo. Não Talvez, me provavelmente, surpreende. não me surpreende também. Talvez pelos mesmos problemas que o Ben Simmons, mas pronto. Mas ao contrário do Ben Simmons, o Lonzo ainda lança. Não tão bem, mas ainda lança. Menos de free throws. Yeah, não. Em termos de triplos, E não lançou. em Ainda termos olhar de, lances livres. Pá. em termos de triplos, eu não tenho assim tantas reclamações dele, mas em termos de free throws, eu acho que melhorou, não, porque eu não tenho acompanhado muito este ano, acho que melhorou comparado com o ano passado. Mas Também não era pronto, muito difícil. está bem, mas acho que a mudança é substancial. Eu não sei, eu não vi, mas acredito que sim, porque de alguns jogos que eu vi, tem melhorado bastante. Mas pronto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ahm, recentemente eu ouvi uma entrevista do Kendrick Perkins no The Jump, a ele dizer claramente que, e de boca cheia, que o Lonzo Ball é um bust, ou seja, Lonzo Ball foi um fracasso. Isto é uma opinião que tem dividido muito a NBA porque muitos analistas, muitos repórteres, muitos fãs acreditam no talento que existe no miúdo por acompanharem o miúdo há muito tempo. Eu, particularmente, também acredito no talento que ele tem. Mas eu chego à conclusão que, se calhar, o talento que ele tem só chegou até um determinado nível. Ou seja, só dava para um determinado nível de competição. O problema do Lonzo, para mim, é um problema mental. Acho que passa mesmo muito pela mente. Não é normal tu veres um jogador que foge tanto do cesto conforme o Lonzo Ball. Eu prometo que um dia eu faço-vos uma compilação dos 5 momentos Porque ele tem mais... finish. Houve um vídeo que eu vi, ele não sabe finalizar com a mão esquerda. Já Yeah. adicionas isso, o facto de ele não saber lançar free throws, e essas acho que são as maiores razões pela qual ele tem medo de ir para o sexto. Houve um lance, eu não me recordo do jogo. Eu prometo fazer um vídeo top 5 para poder aprofundar, para poder clarificar esse meu argumento, que é o seguinte. Houve um jogo que ele estava num fast break point e ele tinha de tudo para fazer o sexto, mas ele preferiu passar para o Drew Holiday que estava atrás. O que é que acontece? O Drew Holiday não conta com passe e é um turnover. É uma posse perdida de forma estúpida.
peço desculpa pela expressão, mas é de forma estúpida. Então, eu acho que quando os Pelicans pediram o Lonzo, estavam à espera de uma coisa que não estão a receber. Então eu acho que enquanto ele ainda tem algum valor no mercado, eles devem fazer um trade com um package, um pacote de trade onde inclua o nome dele. Eu tenho uma pergunta. Eu nunca mais vi um jogo do Lonzo Ball, para ser sincero. Mas ele ainda faz aquele tipo de situação só em que ele leva a bola, passa o meu campo, passa logo a primeira pessoa que ele vê aberto e vai para um outro canto, fica só assim parado. Não, Ainda por faz acaso, isso? por acaso até nesse aspecto tem melhorado bastante. Os Pelicans estão a utilizar o Lonzo Ball mais, querem utilizar o Lonzo Ball mais como um sharpshooter. Acho que foi a forma como eles encontraram para ele não penetrar tanto e para ele sentir-se à vontade. Mas é aquilo. Se eu não vejo isso a funcionar muito bem, se funcionar vai demorar algum tempo, porque com a forma como ele lança, embora já tenha feito alguns ajustes, ser um consistent shooter vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, eu não estou a ver os Pelicans a ficarem com ele há muito tempo. Para já, eu acho que da trade que eles fizeram com os Lakers, o único miúdo que eles realmente queriam era mesmo só o Ingram. E os outros dois que eles pediram foi só mesmo para poder irritar os Lakers, mas pronto. E epá, eu gostaria de saber para vocês qual é o futuro deste miúdo. O que vocês acham? Onde é que vocês acham que ele vai parar? Qual seria a melhor equipa para ele? Qual seria o melhor estatuto para ele? Qual a melhor função para ele? O que é que se pode? Porque já se viu em Los Angeles que não estava a funcionar. Questão mídia, questão pressão, questão tudo. Mas Nova Orleans também não está a mudar grande coisa. Então, e já se houve zooms que querem mudar, que querem fazer um package com ele. Então eu pergunto-vos, o que é que vocês acham do futuro dele? Qual seria o cenário ideal para ele, a equipa ideal para ele? Ou que jogador vocês acham que ele pode seguir para ver se epá, dali sai alguma coisa? Antes de sugerir alguma equipa, eu acho. Não sei se é verdade ou não, mas se o que o André disse é verdade e ele não sabe lançar, não sabe fazer layups com a mão esquerda, Não, isso isso é verdade. Isso é é verdade. verdade? Isso é verdade, isso é verdade. Como é que um jogador você não tem trainers que te ensinam a lançar com a mão Epá, Julius Randle também só vai com a esquerda, não sabe utilizar Não, mas direito. Julius Randle pelo menos é eficiente. Ele pelo menos é Tem, dominante. Knicks and Pacers game all over the place. eu vou dizer, Lucani, o que tu estás a pensar é como é que ele chegou aí e não sabe finalizar com a esquerda, né? Até no Vila Yeah. vocês faziam isso. Fez. Epá, Mas eu não vi lá. é que basicamente ele provavelmente sempre foi um jogador tão atlético. É a mesma coisa que o Ben Simmons. São jogadores que sempre foram tão atléticos, que sempre puderam contar com o seu atleticismo, estás a ver? Nunca tiveram que desenvolver bem os fundamentais do jogo. E tu vês isso um bocado no Lonzo, que ele é muito. Epá, é muito ainda. Tem muito para desenvolver. Muito Ele tem. cru. Sim, ele é bom no fast break, mas é bom no fast break porque ele é rápido, é atlético e quê. Mas tu vês que ainda há muita coisa a faltar, fazer um pick and roll, cenas assim do género, estás a ver? Mas para mim isso é mais algo mental do que dominância. É isso, é isso. Porque Eu eu vejo. posso dar um bom exemplo. O LeBron, por exemplo. LeBron dominava da mesma maneira como esses dois dominavam, mas ele como tem a mentalidade de que tu és tão o teu ponto, como se diz? Que é you are strong as your weakest point, não sei como se diz bem em português, mas o teu nível máximo depende do que tu menos sabes fazer, de uma maneira um pouco para Sim, sim, já português. percebi. Então, o LeBron como tem essa mentalidade, ele é esquerdinho, mas você vê ele faz tudo com a mão direita e faz também Mas muito isso, bem com a mas esquerda. isso ele disse que ele sempre fez isso, não foi por opção.
Tá bom, mas não foi por opção, mas a maior parte dos jogadores pensam assim. Os melhores jogadores pensam assim. Eles vão se focar no que não são bons. E vão se melhorar isso. O problema do Lonzo é mental. O maior problema dele é mental. Eu acho que quando a mente dele fizer o unlock, vai tudo correr bem. O problema do Lonzo é mental. É mesmo mental. E enquanto assim. Nesse tipo de nível é mesmo assim. Porque chega a um certo ponto que todos chegam no mesmo, quase ao mesmo nível em termos de físicos. Uns são ainda, melhoram ainda mais, chegam no outro nível mais. A maioria chega num certo nível fisicamente. É por isso Vai que ele agora separar está assim. mentalmente. O quê? É por isso que ele agora está assim, porque ele chegou ao nível em que ele já não é mais o mais rápido, não é o mais coisa que salta mais Atlético. alto, não é o mais atlético, está a ver? Não é o que salta mais alto, sendo assim do género. E agora é que ele está a ver, porque isso funciona bem até certo ponto, que tu vês mesmo o LeBron. Pronto, o LeBron quando chegou à liga era bastante atlético, mas ele começou muito rápido a desenvolver o jogo dele para além disso. E tu vês que ele hoje em dia não depende. Pronto, ainda, claro, quando tens o Atlético do LeBron, né? É escusar, mas ele não depende disso. Se essa parte do jogo dele não estiver a funcionar qualquer dia, ele pode simplesmente focar-se em assistências, pick and roll, ele sabe lançar, fadeaways, cenas, está a ver, do género. Mas o Lonzo não tem nada disso. E, Ele precisa. também é cedo ainda. É que é a terceira época dele na liga e ele já É a terceira. falhou, acho que ele nem sequer tem 82 jogos completos ainda já. Agora já fez, eu acho que já deve ter feito. Sim, Esse mas ano o já deve. problema dele é esse. Que Esse é o nem os problema sítios mental. em que ele é melhor, ele está a se destacar comparando com os outros jogadores. É um Se problema ele mental continuar muito. assim, basicamente vai sair da liga daqui a uns 3 anos. E ele tem um problema de confiança muito grande. Eu acho que ele é daquele tipo de jogador. E isso acontece com muitos jogadores, mas uns sentem mais do que outros. Que é, tem um jogo com 3 pontos, onde tentou lançar e nada saiu. E num outro jogo vai ter, como é que eu posso dizer, receio de querer lançar conforme lançou no outro jogo porque as coisas não correram bem. Então, pá, o que eu digo, eu não sei qual seria a melhor equipa para o London, quer dizer, saber até acho que sei, e acho que seria a melhor coisa para ele. Uh, não sei se vocês vão concordar, mas acho que o Lonzo, para mim, seria um bom fit para os Raptors, na minha opinião. Pela questão defensiva, ele é um base que defende extremamente bem, isso aí eu não tenho reclamações. E acho que, epá, saindo do banco, consegue dar uma vez ou outra uns pontos da linha de 3, que os Raptors não precisam assim de muita coisa. Então acho que seria um bom fit para ele. O Lonzo, para mim, tem que estar em equipas onde valorizam muito a defesa e a circulação de bola. Então estás a dizer que ele tem que ser. O ídolo dele deve ser o Beverly? Talvez Beverly, Kyle Lowry, talvez. Porque o Lowry também é Estás a ver, é um base que tem um excelente cérebro para a parte defensiva e ofensivamente ao longo do tempo foi melhorando. E acho que ele deveria olhar para o Lowry como o seu, como é que eu posso dizer, potencial máximo e que já não é mau, porque o Lowry é campeão, é All-Star e acho que ele deveria tentar moldar o seu jogo com o do Lowry, que já estaria muito bom, né? Embora o Lowry tenha aparecido muito tarde, mas pronto. Acho que é o jogador que eu vejo mais semelhanças com o próprio coisa. Não sei se vocês concordam muito comigo ou não. O que é que achas, André? Eu consigo ver porque é que tu dizes isso. Só acho que eles são um bocado diferentes em termos de. O Lonzo tem mais
não é bem mais potencial, mas com a altura dele e com quão longo ele é, acho que ele tem potencial para fazer mais. Acho que. Porque vamos aqui ser sinceros, o próximo contrato do Lonzo deve ser pior do que esse que ele tem. Uhum. Não estou a ver uma equipa a pagar o mesmo que lhe paga agora, mas pronto. E acho que epá, ele tem que procurar aí uma equipa que valorize, senão é que há o risco de ter uma época na NBA, uma carreira na NBA mais curta que a do Jeremy Lin. Hum. Mas pronto, também agora. Quer dizer, Tia Melinda está na liga, não? Já não, já Não. saiu. Já saiu. Ele não estava lesionado? Não, os Ele Raptors teve foram nos ele teve Raptors nos Raptors. e depois os Raptors não renovaram e ninguém mais quis. Ninguém Mas mais já quis. recuperou da lesão que ele teve? Já, ele podia ter jogado nos playoffs pelos Raptors. Só que Hum, Os Raptors preferiram lhe ter como cheerleader. ok. Yeah. Então, pronto, é assim que nós fechamos o nosso espaço de Trade Talks de agora. E para fechar o episódio de hoje, vou tocar brevemente num assunto muito rápido mesmo para fechar, que é o posicionamento da NBA face a atritos existentes entre jogadores e os fãs. Nós tivemos essa semana mais um episódio entre o Isaiah Thomas. Tivemos mais um episódio entre um jogador com um fã, nomeadamente Isaiah Thomas com fãs dos Sixers, onde a casa dos Sixers prometia dar um milkshake, um batido, vamos dizer batido, se o adversário falhasse de 2 lances livres. O Isaiah Thomas falhou um e acertou o segundo. E 2 fãs dos Sixers ficaram extremamente irritados com isso e basicamente disseram, não é basicamente, disseram mesmo ao Isaiah Thomas, fuck you, bitch. Yeah. E o Isaiah Thomas não gostou e foi confrontar os adeptos. A Liga, a Liga, após ouvir a justificação do Isaiah Thomas, poderia ter tido um outro tipo de comportamento, porque o Isaiah Thomas disse que ele foi confrontar os fãs e os fãs pediram desculpa porque disseram que simplesmente queriam beber um batido de graça. O Isaiah Thomas achou isso patético e disse que se a Liga realmente está do lado dos jogadores, iria dar-lhe razão. Pois, passado um dia, a Liga demonstra que não está no lado de ninguém, pois os fãs foram castigados e o Isaiah Thomas apanhou 2 jogos de suspensão. Eu acho isso injusto, acho isso nada correto em termos de banir, em termos de penalização do jogador, porque acho que o jogador, de certa forma, tem o direito de, se não gostar de alguma coisa, desde que seja de forma educada e não de forma agressiva, chamar a atenção ou de, pelo menos, indicar ao segurança da situação que não gostou. Eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso, eu queria só a vossa rápida observação sobre isso e uma conclusão e uma análise geral sobre o posicionamento da NBA a esses assuntos, nomeadamente a outros passados, a outros acontecimentos passados. eu acho que fizeram bem de castigar ambas as partes, neste caso, porque é um precedente que tu não queres deixar em que os jogadores vão confrontar os fãs, especialmente se tu vires o vídeo, o Isaiah Thomas vai até bastante longe e vai confrontar o fã. Eu acho que isso não queres fazer com que isso seja aceite para todos os jogadores fazerem isso, se acontece qualquer coisa assim do género. Eu acho que o que tu disseste é mais certo, dizer ao segurança o que é que a pessoa fez para ele lidar com isso, mas não acho que é o mais certo ser o jogador a fazer isso ele próprio. Okay. Yeah. Okay. Eu acho que o jogador chega sempre a perder quando vai ter com os fãs e criar algo negativo. Então, mais vale evitar esse tipo de situações. Mais vale ignorar. E não eu diria ignorar. Eu diria, tem outras maneiras Sim. de fazer queixa e falar sobre o teu problema, estás a ver? Mas acho que a NBA não pode, especialmente quando já tivemos casos, Malice at the Palace, para quem não conhece,
Foi um jogo que aconteceu Meta há World muitos anos, Peace. em que Volta à taça. houve um grande confronto entre jogadores, fãs e tudo. Os jogadores saltaram para o meio das bancadas, e acho que desde então a NBA tem tido bastante cuidado com a interação entre jogadores e fãs. E pronto, é isso. Pá, Tem acho que que pôr o sim. highlight do que o Ronald Tess fez quando estava nos Pacers. Há pessoas que não estão a ver bem esse cenário. Acho que temos que mostrar. Acho que temos que mostrar. Vamos partilhar no Instagram hoje, se quiserem Vamos, ver o vídeo. iremos fazer isso. Então, é assim que nós terminamos mais um episódio. Por hoje foi isto. Acho que nós fomos tensos em algumas partes, mas acho que foi necessário para que haja clarificação, consiga-se tirar todo tipo de dúvidas sobre os assuntos. Nós estamos a procurar não ser repetitivos, mas é aquilo, nós não gostamos que aqueles que nos ouvem tenham dúvidas, não percebam o nosso conteúdo, e nós, como valorizamos muito aqueles que tiram do seu tempo para nos ouvir, então nós sempre vamos fazer isso. Bem, sigam as nossas páginas, sigam a nossa página no Insta, sigam a nossa página no Twitter, sigam a nossa página no Facebook, sigam-nos no Spotify, sigam-nos no SoundCloud. Epá, nós estamos em todos os sítios, no Apple Podcast, se quiserem nos ouvir. Não há nenhum tipo de motivo para vocês não nos ouvirem. Nós estamos em tudo quanto é sítio. Nós somos omnipresentes. Posso confirmar. Então, epá. Desde que não seja um jogo de basquete, o William está sempre lá. Epá. Não se esqueçam de William, insistir para o último. hashtag William vai. Se tiver 5 hashtags, William vai. Prometo fazer um fadeaway na cara do Lucani. Boa Fica aqui sorte. confirmado. Eu vou fazer a minha parte, vou publicar. O William vai. Quem quiser me acompanhar também. Um irmão Ribeiro já sofreu fadeaway, agora terá de ser no outro. Tá bom. E já agora, se esse vídeo atingir deixa-me ver, já podemos exigir. Se esse vídeo atingir um bom número de likes, tipo que, vamos dizer, 20 estava fixe, não estamos a ser muito exigentes. Próximo episódio teremos cá o Celso Ribeiro. Para ele contar bem a sua experiência. Bem, e assim nós fechamos o nosso episódio. Até a próxima semana e fomos! É bom. Para acabar o furso depende do molho e tu eres